No vídeo de hoje vou trocar uma ideia com vocês sobre um questionamento que até os fãs de futebol estão fazendo, que é justamente: por que a seleção brasileira não empolga mais? Após a queda que foi considerada um vexame na Copa de 90, sendo derrotada para a Argentina nas oitavas, a seleção brasileira passou por um período de instabilidade. Torcedores acostumados a ver campanhas empolgantes, chegando até os jogos finais do mata-mata, cair nas oitavas, ainda mais sendo para a seleção rival. Após isso, uma crise e uma oscilação na equipe se seguiu até para as eliminatórias para a Copa de 94. Muitas críticas responsabilizando o Dunga injustamente por aquele fracasso e resultados que naquela época eram inaceitáveis. Mesmo com tudo isso, a seleção se reestruturou, chegou com jogadores que, apesar de toda a cobrança, amavam aquela camisa e estavam dispostos a tudo para levantar a taça. Dito isso, como não pretendo entrar em detalhes sobre cada campanha para não ficar um vídeo gigante, a equipe treinada por Parreira e tendo como líder dentro de campo Dunga, outrora tão criticado, foi campeã. Com o trauma vivido em 98, a seleção ia para mais uma edição do torneio sob desconfiança da torcida. Contudo, mais uma vez o Brasil foi campeão e aqui eu preciso destacar algo. Quando a seleção ainda era tricampeã mundial, já podíamos observar o nível de cobrança do país, como foi na época da Copa de 90. E não levem isso necessariamente como algo negativo, apenas um fato. Porém, o que houve foi taça em 94, final em 98 e taça em 2002. Ou seja, era criada uma geração de torcedores mal acostumados, entre muitas aspas, digamos. Onde qualquer resultado diferente disso desagradava, ainda mais porque a nossa seleção tinha futebol para isso. Em 2006, apesar de contar com muitos nomes questionados e que desagradaram a torcida, alguns jogadores importantes de 2002 continuavam lá, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, dessa vez com mais protagonismo, Roberto Carlos e outros nomes que vinham se destacando. Então, apesar de alguns criticarem como uma seleção mais fraca que as anteriores, e de fato era, ainda assim era um elenco forte que poderia de repente alçar voos mais altos. A queda veio nas quartas de final para a França, o que relembrava traumas passados, e vinha com um elenco estrelado por caras como Zidane e Henry, uma equipe que chegaria até a final, onde faltou ter um pouco mais de cabeça para levar o título. Dessa forma, a seleção foi eliminada por uma equipe forte que chegaria até a final. Muitos se decepcionaram por nós termos ainda um time bom, mas aqui eu quero separar duas coisas: a necessidade da mídia brasileira em sempre buscar um culpado e também a soberba em não admitir que havia um time melhor. Claro que erros existem e nós podemos nos indignar e reclamar, mas é preciso se atentar a esses dois questionamentos que eu coloquei aqui. Agora entramos numa seleção diferente, eu diria, porque já não tínhamos craques lendários como antes, alguns dos melhores jogadores da história, mas alguns caras bons estavam lá. O fato é que já se observava um elenco não tão estrelado como antes, um time que já não empolgava como antes. Complicado. Novamente assistimos a seleção sendo eliminada para uma equipe que seria finalista. A Holanda de fato era superior, porém não podemos minimizar os erros, afinal de contas o Brasil começou ganhando, tomou a virada e Felipe Melo ainda foi expulso. Dentre falhas individuais e coletivas, houve obviamente um mérito da Holanda, que só foi perder a final contra a Espanha na prorrogação, mas não podemos ignorar os nossos erros. Uma Copa no Brasil, uma festa e uma alegria imensa, a seleção contava com um novo craque em evidência, o Neymar, o técnico do Penta de volta. Talvez tudo isso tenha ofuscado o quão obsoleto era a comissão técnica, onde tudo consistia em tocar a bola para o Neymar e ver o que acontecia, sem contar nos nomes questionáveis que foram convocados, porque, embora não houvesse craques como antes, não fazia sentido chamar alguns caras ali. Daí eu nem preciso contar, com a lesão de Neymar nas quartas, o Brasil foi jogar a semi contra a Alemanha, que seria campeã. A lesão do principal jogador de um time sem tática, aquele time ainda mais perdido. Mas se Neymar jogasse, o Brasil teria feito mais 1 ou 2 gols e tomado mais também. Então o problema era anterior a isso. Ia desde uma comissão que não fez um trabalho minimamente decente a jogadores sem nível para a seleção. Sem contar naquela Alemanha que vinha com um time bem sólido. Tudo isso ocasionou no vexame histórico em casa, que foi aquele 7-1. Depois ainda tomou 3-0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar. Dessa vez, víamos com Neymar novamente como principal jogador, com um elenco que parecia um pouco mais consolidado, claro que anos-luz atrás de qualquer coisa que um dia foi a seleção, mas um time aceitável, desempenho bom nas eliminatórias, o que não significa absolutamente nada, mas ok. Porém, observamos mais uma vez
um técnico que era teimoso. Tite preferiu deixar Gabriel Jesus jogando lá na frente, que não estava numa boa fase, deixando Firmino no auge no banco, dentre diversas outras escolhas questionáveis, jogadores ruins convocados, chamando protegidos seus do Corinthians para a comissão técnica e até para jogar. Caiu então, nas quartas, Bélgica, que caiu nas semis para a França. Mas que era realmente um ótimo time, contudo novamente aqueles erros e a teimosia chamaram a atenção, inclusive a arrogância de Tite com todo aquele ar professoral. Com um time consideravelmente diferente de 2018, Tite comandou novamente a seleção, estando aí à frente do elenco, mas mesmo assim a teimosia, jogo feio e arrogância continuavam. Dessa vez a queda veio de novo nas quartas para o resquício daquela geração croata que foi vice-campeã em 2018. Sendo que assim, o Brasil não estava dando confiança, não vinha convencendo, mesmo após golear a Coreia do Sul nas oitavas. Dessa vez, na prorrogação, o Brasil não foi capaz de segurar 1-0, faltando 4 minutos para o término da partida, tudo por conta de jogadores irresponsáveis que não puderam fazer retranca, e muito menos cera, do empate e perdendo nos pênaltis. É até difícil dar os méritos da Croácia, porque eles tomaram 3-0 nas semifinais para a Argentina, que foi campeã, mostrando como o Brasil estava mal e o amasso que seria caso passasse e enfrentasse a arquirrival. Com a saída de Tite, houveram técnicos interinos, a esperança da vinda de Ancelotti, que iludiu muitos, houveram derrotas, crises de dentro e fora de campo. Para encurtar bastante a história, acabou vindo ao comando Dorival Júnior, vencedor da Copa do Brasil em 2023 com São Paulo. Como eu disse, a crise ocorria dentro e fora de campo, com o presidente da CBF prometendo Ancelotti não cumprindo, mas isso era o de menos. Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo, mas depois reconduzido. Ou seja, o brasileiro já não confiava mais nos jogadores sem ímpeto, apáticos e muitas vezes arrogantes pela seleção. Técnicos aquém do nível mundial e politicamente, casos de corrupção, conflitos políticos na própria CBF, e podem se estender até em questões de decisões de calendário do futebol brasileiro que contribuem ainda mais para a impopularidade da instituição. A seleção atual contém alguns dos principais jogadores do mundo, como Rafinha, que nessa temporada 24 e 25 está destruindo tudo pelo Barcelona, Vinícius Júnior, atual melhor do mundo pela FIFA, dentre outros caras que figuram em times de médio a grande porte das principais ligas europeias. E aí vem uma questão: como a comissão técnica, com alguns dos principais jogadores do planeta, consegue fazer um trabalho tão ruim? Obviamente que alguns não rendem o esperado, seja por aspectos físicos, psicológicos, esquemas de jogo adotados, tempo de adaptação, enfim. O Vini Júnior realmente está muito abaixo pela seleção atualmente, mas não podemos esquecer de que na Copa de 2022 ele liderou o time em estatísticas ofensivas. Há também a arrogância de alguns, desinteresse na camisa. É preciso também deixar clara a arrogância em que muitos torcedores não admitem que o futebol não é mais o mesmo. Outras equipes entenderam melhor o jogo contemporâneo e não temos mais aqueles craques geracionais, portanto, muitas vezes, a derrota é esperada. Mas fazendo o contraponto de que também não podemos normalizar um desempenho pífio nas eliminatórias de um país que ainda produz alguns dos melhores jogadores do mundo. Com todos esses fatores, a seguir das derrotas, o futebol feio para quem estava acostumado com algo vistoso, onde antes, em dia de amistoso, todo mundo assistia e hoje ninguém nem sabe que naquele dia tem jogo de seleção, as pessoas se desinteressaram pelo time do Brasil. Se tornou uma vergonha para muitos, causando uma sensação até estranha ver os jogadores que vestem hoje aquelas camisas que foram históricas de conquistas e campanhas memoráveis. É um caminho árduo caso a CBF queira reconquistar a confiança de seus torcedores, mas com o trabalho que vem sendo feito, está difícil. Portanto, é muito complicado cravar o que aguarda a seleção canarinha no futuro. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tentei abordar aqui mais como um retrospecto de como esse processo da seleção brasileira foi se acentuando, tentando ser um pouco mais breve nas campanhas de cada Copa para não deixar um vídeo tão longo. Então é isso, valeu e até a próxima.